irmãos, graça e paz. Hoje eu quero me voltar para o fato tão importante que trazemos à memória nesse dia, que é a morte de Jesus, não é? Jesus, uma dor incomparável. Falando em morte, falamos em sofrimento, em dor. No caso de Jesus, uma dor sem igual, uma dor incomparável. Ninguém aprecia sentir dor, a não ser que seja masoquista. Analgésicos são produzidos com as promessas de se tirar a dor, e eles são vendidos em grandes quantidades. Às vezes a dor é tão insuportável que a morfina é usada. Mas há outros tipos de dor, dentre outras, a dor de perder um ente querido, a dor de perder um grande amor ou perder o emprego, a dor da separação física, a dor moral, como sofrer uma injustiça, o ser humilhado, ser difamado, e para essas dores não há analgésicos, e nem mesmo morfina. Todos nós convivemos com uma dor, na verdade, seja de uma forma ou de outra, mas nenhuma delas é uma dor tão severa e tão intensa quanto a dor que Jesus sofreu naquela cruz, em sua paixão pela humanidade perdida. Sim, Cristo teve a dor das dores. Enfrentou um sofrimento intenso, palpável, terrível, medonho. Foi uma dor incomparável. Em que a dor de Cristo foi incomparável? O profeta Isaías já havia profetizado antes, e no seu capítulo 53, verso 4, podemos ler: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus sofreu a dor física, a ponto do seu suor no Getsêmani ser como gotas de sangue, diz a palavra. E depois foi esbofeteado, espancado, teve uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Além de tudo, uma cruz sobre seus ombros. Numa caminhada sangrenta e terrível até ser pregado naquela cruz. Porém, o sofrimento de Cristo não foi apenas físico. Ele enfrentou a dor moral, pois foi punido e humilhado por crimes que não cometera. Menosprezaram e zombaram de Jesus. Em Marcos capítulo 15, dos versos 17 a 20, nós temos o relato de que os soldados vestiram-no com o manto de púrpura, começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! Ajoelharam e prestaram adoração como zombaria, além de cuspirem nele. Mas o sofrimento de Cristo foi além do físico e moral, foi também um sofrimento vicário. E a palavra vicário significa em lugar de alguém. Cristo não sofreu por si, Cristo não sangrou por si, Cristo não foi humilhado por si, Cristo não se sentiu só por si. Ele fez tudo isso em lugar de alguém. E esse alguém era eu, era você, éramos nós. As nossas dores levou sobre si. Foi para tomar o lugar de todo aquele que crê que Jesus sofreu o que sofreu. Cada chicotada, cada escarrada recebida, cada espinho na cabeça, cada tombo no caminho, cada murro, cada prego, Cristo sofreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Diante de um Deus justo, nada mais justo do que se fazer justiça. Assim, para cada erro, para cada má escolha, para cada pecado, necessário era que fosse pago, que fosse justamente quitado. E diante do justo Deus, o salário do pecado é a morte, Romanos 3, 23, isto é, a eterna separação de Deus. E se tivéssemos nós que pagar pelos nossos pecados, morreríamos neles e amargaríamos a eterna perdição, a eterna separação de Deus, eterno sofrimento, um inferno, lugar de onde jamais sairíamos. Só havia uma pessoa capaz de pagar esse preço, e essa pessoa não precisava fazer isso: Jesus. Sim, ele não precisava, porque ele não tinha pecados. Ele nada devia. Mas como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ali naquela cruz ele nos substituiu, sacrificando-se por nossos pecados, não por mérito algum nosso. Pelo contrário, somente pelo seu amor,
por sua misericórdia e por sua imensurável graça. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida abundante, vida eterna com Deus. Enquanto era punido pelos nossos pecados, Cristo, a solidão, experimentou o desespero. E diga-se mais uma vez, fez isso em nosso lugar, unicamente por nos amar. Sofria ali naquela cruz o peso de todos os nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Ao olhar para o céu enegrecido e para o enorme silêncio espiritual, Cristo sentiu solidão e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita o Salmo 22 e expressava naquele momento a profunda angústia que sentiu quando tomou sobre si os pecados do mundo e o Pai o teve que abandonar. A agonia física foi horrível, a dor moral terrível, mas muito mais difícil o período de separação espiritual de Deus. Jesus sofreu essa morte que no dia de hoje é lembrada, para que nós, através de nossa fé, arrependimento de pecados e confissão dos mesmos, não mais experimentemos a separação eterna de Deus, o sofrimento eterno, para obtermos então a vida eterna com Ele, que todo salvo por Cristo há de viver ao seu lado. Após ter feito tudo isso, Jesus ainda hoje contempla a ingratidão dos homens. O pastor Wagner Araújo diz que mesmo tendo sofrido tanto, mesmo tendo doado a si próprio, mesmo assumindo cada um dos pecados da raça humana, as pessoas ainda o desprezam, fazendo pouco caso da sua morte, não crendo em sua ressurreição, se envergonhando dele e transformando a Páscoa numa festa de fertilidade, simbolizada por ovos e coelhos. Somos pecadores, merecemos o inferno. Não há lugar para pecadores no céu, não há como entrar lá dessa forma. Portanto, estaríamos absolutamente perdidos. Não fosse a dor de Jesus, que mesmo vendo todo o sofrimento que teria, ousou nos amar mais do que a si mesmo e ofereceu-se como sacrifício, pagando na cruz o preço pelos nossos próprios pecados. Lembremos da morte de Cristo hoje como grande ato de amor de Deus por nós. Mesmo não merecendo, Jesus nos amou primeiro e se deu ali por nós naquela cruz. E hoje podemos nos alegrar pela vitória que temos através dessa morte e através do seu sofrimento. Que Deus nos abençoe e que você possa valorizar muito o fato tão importante desse mundo e na história, que é a morte de Cristo por você ali na cruz, para levar sobre si todos os seus pecados. Que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família. Amém.